Semana passada começamos João 3 e 4. Eu compartilhei com vocês como Deus me ensina, às vezes com a comparação de passagens da Escritura, dois capítulos lado a lado, em justa posição, para podermos ver, através de comparação e contraste, o que Deus tem para nós. Amém? Por exemplo, anos atrás, Deus me mostrou que em Lucas 18 e 19, vemos a lei e a graça. Em Lucas 18, Jesus deu a lei para o jovem rico e o jovem não deu um centavo. No próximo capítulo, Lucas 19, Jesus deu a graça a um pecador, um coletor de impostos, e ele abriu sua casa, sua carteira e seu coração. Amém? Isso mostra que a graça torna as pessoas generosas. E o Espírito Santo colocou essas duas histórias lado a lado. E provavelmente não aconteceram cronologicamente, mas estão lá pela ordem divina. Semana passada vimos João 3 e 4, lado a lado. E isso me abençoou. João 3 e 4, temos Nicodemos em João 3, e João 4 temos a pecadora de Samaria, certo? Em João 3 temos um homem e 4 uma mulher. Em João 3 nós temos um teólogo. Amém? João 4, uma mulher pecadora, que no momento que Jesus a conheceu, estava vivendo em adultério. Mas o teólogo veio a Jesus à noite. Não queria que ninguém o visse vindo até Jesus. Mas para a mulher, Jesus veio a ela em pleno dia. Amém? Porque foi na hora em que o sol estava mais forte e nenhuma outra mulher ia tirar água naquela hora. Então, o teólogo veio à noite, Jesus foi a mulher durante o dia. Mas observe que o teólogo veio até Jesus. Jesus foi até a mulher. Você está entendendo? Certo? Eu quero te mostrar como Jesus fica confortável com os pecadores. Mas, se você quer ser um teólogo, certo? E Deus quer que sejamos estudantes da palavra, ok? Mas não quer que sejamos teólogos secos. Amém? Quando Jesus veio, os fariseus eram teólogos, conheciam a Bíblia, conheciam a Torá, conheciam a Rumash, conheciam o Talmud, os escritos rabínicos, mas não conheciam o autor da Bíblia bem na frente deles. Amém? Para o teólogo ele falou, deve nascer de novo, não falou isso para a mulher. Amém? E tem alguns ministérios que não conseguem pregar que você deve nascer de novo, mas pregam ilustrações simples como a água. Se beber dessa água vai ter sede de novo, não se referindo à água física, mas os relacionamentos. Mas se beber a água que eu te der, você nunca mais terá sede. Amém? Tem pregadores assim. E os teólogos não devem criticar. Amém? Mas o teólogo veio até Jesus dizendo, sabemos, eles sempre sabem. Sabemos que é mestre enviado de Deus, que é graça de Deus. E Jesus olha para ele e diz, tudo sobre você, todo o seu aprendizado erudito, todo o seu estudo, tudo deve nascer de novo. Amém? Não falou isso para a mulher? Você me entende? Veja, dos dois, com quem Jesus ficou mais confortável? Para quem que ele se revelou como Messias? Para a mulher. Amém? Porque quando você age como um teólogo, ele não age como um mestre. Jesus veio principalmente para ser nosso Salvador. Amém? Se você o vê como um mestre, isso pode ser uma forma de orgulho. Diz, eu consigo fazer, só me ensine o que eu devo fazer. Me ensine os seus princípios. Não quero saber de ti, só o que tu fizeste. Na verdade, o que tu sabes. Mas Jesus quer que você se alimente dele. Ele é o pão da vida. O que você faz com pão? Você come. Amém? Ele se autodenonima água viva. E o que você faz com a água? Você bebe. Aleluia! Amém? Foi para a mulher que ele se revelou como o Messias. E os discípulos não estavam presentes ali, porque Deus queria que Jesus ficasse sozinho com a mulher. Porque o segredo, a cura para um coração solitário é gastar tempo sozinho com Jesus. Amém? Até os discípulos saíram para Jesus ficar sozinho. E quando ele falou com aquela mulher, ele falou com um tato divino. Mas com Nicodemos ele falou, tu és um mestre em Israel e não sabe essas coisas? Mas com a mulher, disse, chama o teu marido. E ela disse, eu não tenho marido. Jesus disse,
Bem disseste, não tenho marido. A elogiou por dizer que ela não tinha marido. Jesus disse, tivesse 5 maridos. Ele a elogiou por ter dito que não tinha marido. No grego, ele disse, disseste lindamente que não tem marido. Tiveste 5 maridos. E o que está morando agora não é seu marido. Disse isso honestamente. Deu a ela um sanduíche divino, a elogiando. Amém. É assim que Jesus lida com os pecadores. Ele vem até eles, não com uma atitude, estou expondo você para te condenar. Não, estou te expondo para te mostrar quem está falando com você. E para que saibas que eu sei tudo sobre você. E ainda te amo. Foi por isso que eu sacrifiquei tudo. Veja, sempre damos o nosso melhor quando estamos namorando. A pessoa não sabe realmente o nível do amor, porque estamos sempre dando o nosso melhor. Para você se sentir amado, você precisa saber que a pessoa sabe tudo sobre você e mesmo assim te ama. Aí você sabe que é amado. Jesus fez isso com aquela mulher. Que história linda! Pastores e líderes, eu quero encorajá-los. Estude bem essa mulher, porque ela se tornou uma evangelista. Em um momento ela estava com vergonha de ir ao poço com as mulheres. Ela foi mais tarde no dia para evitá-las. Depois do seu tempo com Jesus, ela saiu e se tornou uma evangelista na hora para sua aldeia. Vinde, vede o homem que disse tudo sobre mim. Estude isso. Porque a graça torna as pessoas evangelistas. Nicodemos, o teólogo, ele também foi salvo, mas bem devagar. Vemos ele depois defendendo Jesus diante do Sinédrio, o tribunal dos judeus, e depois que Jesus morreu, trouxeram o seu corpo e o envolveram com linho fino. Quem foi que fez isso? Nicodemos. É como se a sua conversão foi lenta. Eu não creio em conversão lenta, em algum ponto ele foi salvo. Mas Jesus, passando o tempo com a mulher, amém, dando-lhe graça, ela sabia que aquele homem sabia tudo sobre ela, a amava, e isso tornou ela uma evangelista. Uau! Eu amo isso. Qual pessoa fez Jesus se sentir confortável? Foi Nicodemos, o teólogo, ou a mulher? Os discípulos voltaram e disseram, mestre, coma. E disse, uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Ele estava revigorado, parecia que tinha comido bem, parecia descansado, porque um pecador veio e tomou do Salvador. Isso fez ele se sentir bem. Tenho outra para você. Está pronto? Vamos comparar outros 2 capítulos, Lucas 14 e Lucas 15. E que banquete está preparado para nós? Está pronto? Lucas 14 e 15. Em justa posição, ok? Vamos a Lucas 15 primeiro. Quero te mostrar o pano de fundo e te preparar para Lucas 14, porque vamos estudar muito esse capítulo. E tem muitas perguntas que os crentes fazem. Pastor Prince, e o discipulado? E tomar a cruz, negar a si mesmo, dar tudo o que tem para se tornar um discípulo de Jesus? Tudo vai ser respondido na lição de hoje. E eu quero mostrar para você como o Espírito Santo colocou esses 2 eventos lado a lado e estão em ordem cronológica. Porque Lucas 15, verso 1, e começa assim, e chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E, viu isso? Começa com e. O que quer dizer? E quer dizer depois disso. Depois do evento, no capítulo 14, e chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Ok? Veja, os fariseus estavam lá, percebeu? Certo? Já estavam lá. E vai ver por quê no capítulo 14. E os fariseus e os escribas murmuravam dizendo, esse recebe pecadores e come com eles. Eu oro para que te acusem disso também. Que acusação boa! Que acusação maravilhosa! Ser chamado amigo de pecadores. Amém? Você é amigo de pecadores? Sim! Deus quer que você seja amigo de pecadores, porque Jesus era amigo de pecadores. Foi essa acusação que trouxeram para Jesus. Ok, então, antes de chegar no e, chegavam-se a todos eles os publicanos.
Vamos a Lucas 14, o capítulo anterior. E é como se fossem dois mundos. Obviamente, o capítulo 15 é o mundo de Deus. Amém? Porque logo depois que os fariseus murmuraram, Jesus compartilhou uma parábola sobre 100 ovelhas e de um pastor que perdeu uma ovelha e foi em busca dela, deixando as 99 para trás. E depois falou de uma mulher que tinha 10 moedas e perdeu uma, acendeu uma vela, procurou uma moeda até achá-la. Depois vem a história do filho pródigo. Tinha 2 filhos. Essas parábolas sobre a graça, certo? Devem ser comparadas com as 3 parábolas de exigências em Lucas 14. Vou explicar. A graça supre. A lei exige. A lei exige justiça. A graça supre a justiça. Amém? A lei diz, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos até 3ª e 4ª geração. A graça diz, eu serei misericordioso com suas iniquidades, e dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Não mais significa que Deus lembrava, mas não lembra mais, porque na cruz Deus lembrou dos nossos pecados no corpo de Jesus Cristo. E a santidade de Deus julgou e puniu o seu Filho em nosso lugar, para que hoje a santidade de Deus declare dos nossos pecados, ele não lembra mais. Deus faz isso através da sua santidade, da sua justiça. Amém? Você entende? Não esteja na aliança errada. A lei nunca fez um missionário. A lei não tem o desejo de ser compartilhada com as pessoas em lugar nenhum. A graça proclama as boas novas em todos os lugares. Amém? Vamos a Lucas 14. Você percebe que Jesus se sente bem em Lucas 15, mas em Lucas 14 não está confortável, ok? Vamos a Lucas 14, verso 1. Num sábado, ao entrar Jesus na casa de um dos principais fariseus para tomar uma refeição, eles o estavam observando. Então Jesus entrou numa casa, diga casa. Era o mundo do homem. O mundo do homem depende da sua fachada externa, da sua aparência, do que você tem, da sua formação escolar, da sua condição financeira. Tudo isso significa muito. A elite de Jerusalém estava ali. Aqui, na casa desse fariseu, estavam todos lá. Então, Jesus, em Lucas 15, não quero me adiantar, mas era o seu mundo. No seu mundo tem a ovelha perdida, a dracma perdida, o filho perdido, e são encontrados. Mas ele entra no mundo do homem, na casa. Lembra que eu já compartilhei como Jesus foi rejeitado em Mateus 12 pelos judeus? E então, no primeiro verso do próximo capítulo diz, Jesus saiu de casa e se assentou à beira-mar. Mar é uma figura dos gentios. Saiu de casa, deixou Israel e pregou as boas novas aos gentios. As 7 parábolas do reino. Da mesma forma, Jesus entrou na casa, no mundo do homem. E um fariseu o convidou, mas não apenas qualquer fariseu. Era um principal, como Nicodemos. Era um mestre, um governante dos fariseus, um dos chefes dos fariseus. Convidaram Jesus para uma refeição e o observaram de perto. Você ia gostar se alguém te convidasse para comer, você senta na frente deles e eles fazem isso. Ficam observando como você posiciona o seu guardanapo, como você pega o seu garfo, como você mastiga, se você come de boca fechada ou aberta. Depois de observarem, eles dizem para você: olha, tem uma casca de feijão no seu dente, como vai se sentir? Jesus não estava confortável nesse mundo dos homens. Apesar disso, ele foi, ok? E eis que diante dele se achava um homem hidrópico. Isso aconteceu no sábado. Tinha um homem ali que sofria de hidropsia. Alguns dizem elefantíase, que é alguém que tem uma parte inchada e tem a aparência ruim. É uma doença. A Bíblia diz que Jesus perguntou o seguinte: é ou não lícito curar no sábado? E eles ficaram quietos. E Jesus o curou e o mandou embora. Eu estou preparando vocês para o mundo de Deus em Lucas 15, o mundo da graça. Mas antes tem que ver o mundo do homem. Porque
Isso vai te mostrar como isso afetou a Jesus nesses dois mundos. Não esqueça que ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Amém? Vai aprender a fluir com ele. Ele ainda está na casa, com muitas pessoas, muitos fariseus. E era provavelmente uma mansão, um palácio, certo? Próximo verso. Jesus lhes perguntou: quem de vocês, se o filho ou o boi cair num poço, não irá tirá-lo imediatamente, mesmo em dia de sábado? Ele curou o homem e mandou embora, certo? Mas depois fez a seguinte pergunta: quem de vocês, se o filho ou o boi cair num poço, não irá tirá-lo imediatamente num sábado? Perceba que eles não responderam. Foi um silêncio hipócrita. Queriam encontrar defeito nele. Como Jesus vê as pessoas que adoecem? Ele as vê como pessoas que caíram num poço, certo? E o que você faz com animais que caem num poço? Você os tira de lá. Se compadece com um animal, quanto mais um ser humano. Mas nós chegamos no poço e perguntamos: já confessou os seus pecados? Já perdoou sua sogra? Já leu a sua Bíblia, não é? Então nós trazemos um monte de coisas. Jesus nos ensinou para não fazermos perguntas aos doentes, mas para curá-los. De graça recebestes, de graça dai. Posso ouvir um amém? Então ficaram quietos, reparando como os convidados escolhiam os primeiros lugares. Jesus contou-lhes uma parábola. Depois ele falaria com um anfitrião. Mas primeiro, ele falou com os convidados, certo? Devo avisá-lo que Jesus, obviamente, não leu o livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Ok? Mas eu amo ver Jesus nesses ambientes. Observe, está falando com os convidados que estavam ali a convite desse fariseu. Reparando como os convidados escolhiam os primeiros lugares, Jesus contou-lhes uma parábola, certo? Quando alguém convidá-lo para um casamento, ele disse: não se sente no lugar de honra, pois pode haver um convidado mais importante do que você, e aquele que o convidou dirá a você: com licença, pode se sentar em outro lugar? E com vergonha vai para outro lugar. Quando alguém te convida para uma festa, sente no último lugar, Jesus disse, para que o anfitrião venha e te diga: venha sentar no lugar melhor. Isso será uma honra diante de todos os convidados. E Jesus disse o seguinte: todo aquele que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Veja, alguns acham que Deus não quer que sejamos exaltados, certo? Não, esse versículo diz que Deus não quer que você se exalte. Deus quer que você se humilhe e Ele vai te exaltar. Quando Deus te exalta, nenhum homem pode te humilhar. Amém? Se você se exaltar, você vai ter que se manter na posição de exaltado. E isso é extremamente estressante. Quando você exalta a si mesmo, você tem que manter essa posição. Você tem que manter. Tem que sempre ficar olhando para trás, senão alguém vai vir e pegar o seu lugar. Mas quando Deus te exalta, o que o homem pode fazer? Quando Deus exalta. Veja que Deus não disse: aquele que se humilhar permanece humilde. Não. Deus diz: vai ser exaltado. Se humilhar, você vai ser exaltado. Amém? Uma das profecias de João Batista, aquele que preparou o caminho para Jesus, ele citou esse verso de Isaías 40. Quando o Messias vier, todos os vales serão levantados, os humilhados serão exaltados. E todos os montes, os fariseus, os orgulhosos, serão rebaixados. E haverá um caminho reto para o Senhor. Amém? Quando você se humilha, Deus te exalta. Amém? Você não quer que o homem te exalte, não quer exaltar a si mesmo. Você quer que Deus te exalte. A mão do Senhor é maior. Cadê o microfone? A mão do Senhor é maior. Amém? Continuando, ele falou com os convidados. Agora fala com o anfitrião. Eu falei que ele não leu o livro Como Fazer Amigos. E diz ao anfitrião: depois Jesus disse ao que o havia convidado: quando você der um jantar ou uma ceia, não convide os seus amigos, nem os seus irmãos, nem os seus parentes, nem os vizinhos ricos, para não acontecer que eles retribuam o convite e você seja recompensado. Entenda que ele não está falando da sua festa de aniversário, que você convida amigos para uma festa pequena. Ele não está falando disso.
falava da festa que estava, onde o homem exaltava o homem se exibia a outro homem, onde o orgulho do mundo estava. Ele não estava confortável nesse mundo. É como se não estivesse num ambiente confortável. Você entende? Por isso ele disse, se não consegue desfrutar desse mundo, venha para o meu mundo em Lucas 15. Estou me adiantando, peraí. Esse mundo primeiro. Vamos sofrer um pouco mais. Então, ele disse o seguinte, quando o convidar, não convide apenas os seus amigos ricos, aqueles bem arrumados, com joias. O anfitrião tinha pessoas ricas do seu lado. Jesus disse, quando convidar alguém, e falava com o anfitrião, na frente de todos. Ele disse, quando convidar alguém, não convide apenas os seus vizinhos ricos, amigos, familiares, porque vão retribuir. Convide o cego, o aleijado, o pobre, o coxo. Não podem retribuir e você será muito abençoado. Jesus disse. Me entende até aqui? Ok. E depois que disse isso, contou as parábolas que queria contar. Nesse capítulo você encontra 3 parábolas, certo? 3 parábolas de exigências, ok? Já vou mostrar elas. Depois tem as 3 parábolas da graça em Lucas 15. A ovelha perdida, a dracma perdida e o filho perdido. Vamos olhar para a primeira parábola, é muito interessante. Jesus, porém, respondeu, certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. Diga grande ceia. Diga convidou muitos. A palavra muitos aqui é polus no grego. Guarde essa palavra, polus. Polus, certo? Veja, polus quer dizer muitos. Guarde essa palavra. Vamos voltar para ela. Grande ceia. Nunca houve tal banquete. Porque não foi o homem que preparou esse banquete. Deus preparou o banquete. Deus que conhece todos os alimentos saborosos, maravilhosos alimentos que vão maravilhar o seu paladar, que ainda não foram descobertos pelo MasterChef ou qualquer chefe do mundo. Deus conhece todos, mas escute, não se trata apenas do físico, se trata de um banquete espiritual. Um suntuoso banquete. Nunca houve um banquete tão rico do que esse banquete oferecido pelo Senhor. E Jesus diz, a hora da ceia enviou seu servo para avisar aos convidados, venham, porque tudo já está preparado. O que é que está preparado? O que está preparado? Pastor Prince, a cura para o meu problema de coluna está incluído nisso? Tudo. Pastor Prince, o meu filho está tendo um problema na escola, isso está revelado aí também? Sim, venha. Tudo está preparado. Eu tenho um grande desafio na minha empresa. Isso está aí? Sim, venha. Tudo já está preparado. Grátis não quer dizer barato. É grátis porque não tem preço. É grátis porque alguém já pagou pelo banquete. E ele pagou com seu sangue. Seu nome é Jesus. Quando ele falou está consumado na cruz, foi só uma palavra. Em hebraico, kula. Em grego, tetelestai. Uma palavra que quer dizer toda a reivindicação da lei de Deus foi completamente cumprida. Toda a reivindicação da justiça de Deus sobre o homem foi cumprida. A justiça de Deus foi satisfeita. Satanás foi derrotado. O homem libertado. Deus glorificado. Terminado. Não precisa de mais nada, mas pastor, não terminou na cruz, terminou na ressurreição. A ressurreição foi o fruto do que foi terminado. Porque foi uma obra perfeita, Deus o ressuscitou. Amém? Lembre-se que a Bíblia não diz que ressuscitou e se assentou como filho de Deus. Isso ele sempre foi. A Bíblia diz depois de ter feito a purificação dos pecados, ele se assentou. Hebreus 1. A razão nos é dada porque Deus o ressuscitou e o assentou. Nossos pecados foram perdoados. Totalmente perdoados, passado, presente e futuro. Aleluia.
Venham, porque tudo já está preparado. Um banquete nunca visto antes pelos homens. Amém? O filho prepara o banquete com seu sangue. Prepara a festa. Existe cura nessa mesa. Libertação nessa mesa. Sabedoria nessa mesa. Existe favor nessa mesa. Lembra que Jesus disse certa vez? Ele disse que a cura pertence aos filhos. Não é correto pegar o pão dos filhos. Lembra? Ele chamou a cura de pão dos filhos. Está na mesa. O Senhor prepara o banquete e envia o seu servo. A hora da ceia enviou o seu servo. Quem é esse servo? Esse servo também é mencionado em Gênesis 24, quando Abraão enviou seu servo para encontrar uma noiva para Isaque. Quem é Isaque? Deus esconde verdades, esconde figuras do seu filho nas Escrituras. 2 capítulos antes, Gênesis 22, Deus diz, pega o teu filho, teu único filho, o filho que amas. Espera aí. Não era o único filho dele. Ele também tinha Ismael. Deus falava do seu filho. Deus via o seu filho o tempo todo. Então, quando Deus impediu Abraão de sacrificar o seu filho, Deus disse, agora eu sei que me amas, porque não negaste teu filho, teu único filho, o filho que amas. Agora podemos dizer, Deus, tu me amas porque não negaste o teu filho, o teu único filho, o filho que amas. Amém? A Bíblia diz que Abraão, antes de cravar a faca, um anjo parou e ele se virou. É interessante, quando vou para Israel, o monte do templo, certo? Vai subindo até o Monte Calvário. Está bem atrás. Quer dizer que Abraão se virou e teve uma visão da cruz. Seu filho não ia morrer. Ali estava o verdadeiro Cordeiro de Deus. Estão entendendo? E quando Jesus andou na terra, 2000 anos depois, no Monte Moriá, Jesus andou na terra e os fariseus acusaram Jesus e Jesus disse, escutem, Abraão se alegrou ao ver meu dia. Quando? E disseram, você não tem nem 50 anos e viu Abraão? Antes que Abraão existisse, eu sou. Então, ele era aquele, naquela cruz, que Abraão viu. Ele se alegrou em ver seu dia. Eu creio que Abraão teve uma visão no Monte Moriá. 2 capítulos depois, a Bíblia diz, o velho Abraão enviou seu servo sem nome para encontrar uma noiva para o seu filho, que é uma figura de Jesus. E se tornou o capítulo mais longo do livro de Gênesis. Por que Deus gastou tanto tempo com essa mulher, Rebeca? Porque ela é um tipo da noiva de Cristo, você e eu. E o nome do servo não é mencionado, porque o Espírito Santo não veio para chamar atenção a si mesmo. Ele veio chamar atenção para Jesus Cristo, o Filho amado. Qualquer ministério ungido com o Espírito Santo vai apontar Jesus para as pessoas. Ele me glorificará. Jesus falou do Consolador. Amém? Então, Jesus, a Bíblia nos diz que Jesus falou o seguinte, venham, porque tudo já está preparado. Então, o Pai enviou o Espírito Santo, o Filho preparou o banquete, o servo preparou, o Espírito Santo prepara os convidados. Agora, continuando. Mas todos eles, um por um, começaram a apresentar desculpas. O primeiro disse, comprei um campo e preciso ir vê-lo. Peço que me desculpe. Outro disse, comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Peço que me desculpe. Escute. Um banquete mais rico nunca foi dado para os homens do que esse aqui. Por quê? Porque Deus patrocinou. Deus preparou. Não existe necessidade ou nenhuma exigência que não pode ser suprida nessa mesa. Seja algo para sua mente, paz, liberdade do estresse, está nessa mesa. Libertação dos vícios está nessa mesa. Você pensaria que os homens iam correr para a mesa, mas sabe quão cegos nossos corações podem ser? Que quando tem um banquete na nossa frente, damos desculpas para não vir. Desculpas esfarrapadas. Desculpas sem lógica nenhuma. Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Me desculpe. Aqui de Singapura, quantos de vocês compram uma propriedade antes de ir ver? É ridículo, ele compra e depois vai ver. Desculpa esfarrapada.
A próxima é pior. Comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Vou falar a sua língua. Comprei um BMW novo. Eu já comprei. Agora vou fazer um test drive. Certo? São meras desculpas. Será que é possível que o homem pode ser confrontado com o maior banquete nesse universo e mesmo assim não ter desejo pelas coisas de Deus, pela bondade de Deus? Sim, uma criança que só se alimenta de doces, mesmo se trouxer um risoto de trufas com azeite dessa temporada, você traz e coloca ali o prato na frente do menino e coloca doces. Qual ele vai escolher? Os doces. É bom para ele? Não. Ele sabe que não é bom? Depois da mãe tanto falar, ele sabe. Mas o que ele quer? Doce. O coração do homem está tão predisposto ao mal e pecado que quando a bondade de Deus veio, em toda a sua pureza, eles o pregaram. Não diga que se estivesse lá não faria isso. Nós teríamos feito o mesmo. Teríamos entregado Jesus, que saiu curando e libertando os oprimidos do diabo, o entregaríamos e faríamos Barrabás ser solto. Um assassino. O homem é assim. Eu estava lendo um dia desses. Saíram com um estudo sobre pessoas nas guerras modernas, certo? Nas guerras mais recentes. Como as pessoas, eles chamam de limpeza étnica, no momento que os soldados ficam sem restrições, no momento que os oficiais não estão presentes, eles saqueiam, eles roubam e estupram as mulheres. E alguns deles vêm de boas famílias, bons lares, esses soldados. Alguns de criação religiosa. Mas no momento que as autoridades não estão lá, o homem é assim. No seu pior. Pode acontecer com qualquer um de nós. Estão ouvindo? Jesus veio nos libertar de nós mesmos. Está ouvindo? Vocês estão recebendo algo? Amém? Então Jesus continuou contando a parábola. Ele disse assim: e outro disse, casei-me e por isso não posso ir. O servo voltou e contou tudo ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse: o que faz o senhor ficar irado? Ele se ira quando ele tem tanta bondade e você não quer receber. Ele tem tanta cura e você não quer experimentá-la. Ele tem tanto amor e você procura nos sistemas humanos de amor que não satisfazem. Faz ele se irar. E eu vejo a sua ira como um encorajamento e aquece meu coração. Irado porque ele tem tanto para o homem e o homem quer se virar e prover para si mesmo. Cuidar de si mesmo. É por isso que a graça não é recebida. Porque o homem sempre quer fazer algo. Você está entendendo? Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo, o Espírito Santo: saia depressa para as ruas e becos da cidade e traga para cá os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Então, a primeira ação de Deus, começando no livro de Atos, é nas ruas e becos. Ruas e becos eram lugares estreitos. Iam para a Judeia e Samaria antes de ir para os confins da terra. Amém? Então o Senhor disse: traga os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Próximo verso. Mais tarde o servo lhe disse: patrão, já fiz o que o Senhor mandou e ainda há lugar. Vou dizer algo para vocês. A graça de Deus é sempre maior do que o pecado. O suprimento de Deus sempre excede nossa necessidade, nossa demanda. Sempre. Quando Deus introduziu a Páscoa a Israel, e Deus disse em Êxodo 12, tome um cordeiro, e se a família for muito pequena para o cordeiro, compartilhe o cordeiro com seu vizinho. O cordeiro nunca é muito pequeno, mas é sempre a família que é pequena. Capacidade de comer é pequena, mas o cordeiro é grande. O suprimento de Deus sempre excede as suas demandas. E depois que está satisfeito,
Você arrota e ainda tem 12 cestos sobrando. Você entende? E o Espírito diz: trouxe todos das ruas e becos e ainda há lugar. Alguns perguntam: como Jesus pode morrer por todos os homens, em todos os tempos? Se você soubesse o infinito valor daquele homem, o que foi pendurado no madeiro, se soubesse o valor daquele homem, saberia que ele vale mais do que todos os homens colocados juntos. E de todos os anjos que estão nos céus. Esse homem vale mais. Se tem outros planetas que precisam ser salvos, ele pode salvá-los e ainda ter muito mais sobrando. Aleluia! Esse é Jesus. Por isso morreu pelas pessoas do passado, do presente e do futuro. E muito mais se houver. Amém? A maioria das conferências que eu prego, só consigo falar do pé de igualdade. Falo do primeiro Adão, que quando pecou, o primeiro Adão não consegue desfazer o seu pecado fazendo certo. Entendeu? Dizemos aos pecadores: não pode desfazer sua posição de pecador, o seu estado de pecador, fazendo certo. Certo? Tem que nascer de novo. E então, Jesus, o último Adão, veio. E nós dizemos aos cristãos: agora você é justo, mas cuidado. Se pecar, vai parar de ser justo. Ou seja, o que o primeiro Adão fez é mais poderoso do que o último Adão fez. Porque o último Adão pode desfazer o seu estado. Já o primeiro Adão não pode desfazer o seu estado de pecador, fazendo bem. Mas nós, como crentes, podemos desfazer o nosso estado em um dia. Tem algo errado. A igreja não está pronta para o ensinamento de muito mais do que o último Adão fez. Porque não entendemos. Quando os colocamos em pé de igualdade, nós honramos mais o que o primeiro Adão fez do que o último Adão fez. Falamos: o que o primeiro Adão fez nos tornou pecadores e não podemos desfazer por nossas ações. Mas o que o último Adão fez nos tornou todos justos, mas podemos desfazer em um dia. Algo está errado. Vamos continuar, glória a Deus. E ainda há lugar, o Espírito Santo diz. Então o Senhor disse ao servo: saia pelos caminhos e atalhos e obrigue todos a entrar, para que minha casa fique cheia. Observe que o último mover de Deus será nos caminhos, rodovias, estradas e atalhos. Estamos vendo acontecer. Sabe o que é atalho ali? Uma cortina. A cortina de ferro caiu em nossa geração. Uau! Agora a cortina de bambu vai cair. Aleluia! A Bíblia nos diz que as cortinas estão caindo. Tragam todos, porque ainda há lugar. Aleluia! Ele diz: obrigue todos a entrar. O que tem de errado conosco que Deus serviu um banquete suntuoso e nós não vamos? Precisamos ser forçados a ir. Um dia no céu, vamos observar a bondade de Deus, felicidade perfeita, harmonias e músicas que nunca ouvimos antes. Nunca mais ficaremos doentes, não vamos envelhecer, a morte não vai existir. Felicidade para sempre, e vamos olhar, nenhum convidado ali, incluindo eu, fomos simplesmente convidados. Fomos obrigados a ir. Uau! Obrigado é quase forçado. A cura é boa! Coma! Veja, eu não creio que Deus obriga de forma que desconsidere nossa vontade. Eu não creio nisso. Mas creio que Deus obriga fazendo você querer. Certo dia, pela manhã, Zaqueu levantou e disse: quero subir em uma árvore. E ele viu Jesus. Isso foi impulso do Espírito Santo. O filho pródigo disse, ali no curral dos porcos:
Ele olhou em volta e disse: o que está acontecendo comigo? Na casa de meu pai tem pão com fartura. Houve o impulso do Espírito Santo. Deus mostra a sua bondade. É como se não houvessem pessoas no céu que foram convidadas. Todas foram compelidas. E nós falamos: tal dia eu escolhi Jesus. Pesei minhas opções e escolhi Jesus. Não, meu amigo. Você foi compelido. Se Deus não tivesse feito você ver, você nunca escolheria. Tem gente que fica com raiva disso, não gostam da soberania de Deus. Jesus teve 70 discípulos, certo? Mas no final ficou com 12. Olha o que aconteceu. Pode ver em João 6, verso 65. Jesus disse assim: por causa disto é que falei para vocês que ninguém poderá vir a mim. Ninguém poderá vir a mim se não for lhe concedido pelo Pai. Diante disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Viu? Então Jesus perguntou aos 12, os 12 ficaram. Jesus perguntou: vocês também querem se retirar? E Pedro disse: para quem iremos? O Senhor tem as palavras da vida eterna. A pergunta é: por que os outros foram embora? Orgulho. Eles pensaram: eu estou seguindo Jesus porque fiz uma excelente escolha. Eu pesei as minhas opções. Não, amigo. Foi o Pai que te atraiu. O fato que você vê e o seu amigo não vê, o fato de você estar comendo do banquete da graça e os outros não, é porque Deus abriu seus olhos. O fato de estar aqui hoje, aproveitando do mel da palavra de Deus, é porque Deus te trouxe aqui. Deus te compeliu a comer da comida. É tudo pela graça. Vamos concluir o capítulo 14, para que a minha casa fique cheia. Porque digo a vocês que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Então Jesus saiu da casa e diz: grandes multidões acompanhavam Jesus. A palavra grandes aí é a palavra grega que falamos antes, polos. Eu falei para lembrarem da palavra? Ou seja, esses eram os que foram convidados. Essa multidão não era multidão de pecadores. Eles eram os escribas, os fariseus, os vizinhos ricos. E eles vieram porque queriam ver Jesus fazendo milagres. Eles vieram pelo motivo errado. Você pode vir a Jesus para que ele seja o seu exemplo, em vez de Salvador. Certo? Porque, obviamente, essas grandes multidões não são as mesmas de Lucas 15. Vejamos Lucas 15, 1. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores. Para essas pessoas se aproximarem, é porque não estavam na multidão. Está me entendendo? Voltemos para as multidões em Lucas 14. Aqui são pessoas hipócritas. Eles veem Jesus como um exemplo. Me ensine o que você sabe, o que você fez para fazer essa limpeza do leproso. Eu quero fazer igual. Você pode vir a Jesus para aprender as suas leis do sucesso, mas não se alimentar dele. Como você trata Jesus? Você vem a ele como um padrão, como um exemplo, ou você vem a ele como seu salvador? E todo dia precisamos de salvação. Todo dia precisamos ser salvos da luxúria, salvação da nossa ira, do nosso mau temperamento, salvação do estresse, da preocupação. Todo dia precisamos ser salvos. Mas como você trata Jesus? Você só o vê como um exemplo? Mas, pastor, nós temos que ver Jesus como nosso exemplo. É verdade. Mas esse não é o primeiro chamado de Deus para você, no seu relacionamento com Jesus. Não é para ele ser um exemplo, mas um salvador. A Bíblia nos ensina para imitarmos a Jesus? Sim. Mas vamos ver o contexto. Efésios 5. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. A palavra imitadores, no grego, mimetas, ou da palavra mimos, é da onde vem a palavra mímica. Ou seja, portanto, sejam mímico de Deus, como filhos amados. E filhos amados, amados aqui no grego, é agapetos, como filhos amados. Foi usada com Jesus quando ele saiu do Rio Jordão. O pai disse: tu és o meu agapetos, o meu filho amado. Ou seja, aqueles que sabem que são amados pelo pai vão imitá-lo. Os que sabem que são amados pelo pai vão imitar o pai.
Escute, isso torna a educação dos filhos fácil. Apenas observe-se. E ame os seus filhos. Quando eles sabem que são amados, eles imitam o pai. Às vezes, as crianças sabem que são amadas, mas o pai tem um mau hábito. Talvez o temperamento. Talvez ele fume. Confie em mim. Se a criança sabe que é amada, ela vai te imitar. Até o lado negativo. Então, a forma que imitamos Deus é saber que somos amados. Certo? Na versão amplificada diz: portanto, sejam imitadores de Deus, copie ele, siga o seu exemplo. Como filhos bem amados, imitam o seu pai. Só preciso me certificar que os meus filhos são amados. E preciso me comportar. Porque eles vão me imitar. A primeira coisa que Deus quer que você saiba no seu relacionamento com Jesus é que você se humilhe e diga: Senhor, tu vais ter que me salvar muito hoje. Mas isso não é problema, seu nome é Salvador. A maioria de nós dirigimos, mas nem todos são motoristas. Certo? Alguns jogam basquete, mas nem todos somos jogadores profissionais. Alguns de nós cantam e alguns desafinam. Mas nem todos somos cantores. Muitos são desafinadores. Amém? Jesus não só salva de vez em quando. Seu nome é Salvador, porque o seu trabalho é salvar. E ele salva a sua pele também. Boa notícia para os chineses. Salvar sua pele. Voltemos a Lucas 14. Vamos terminar. Olha isso. Estão aprendendo? Ok, agora a multidão que o acompanhou não eram pecadores. Os pecadores vão se aproximar depois. Seria redundante falar isso se eles já estivessem ali. Essa multidão era os que estavam na casa do fariseu. E eles o acompanhavam por motivos diferentes, mas principalmente justiça própria. Eu posso fazer, eu só preciso aprender. Eles não veem Jesus como Salvador, eles veem Jesus como exemplo. Observe a mente de Jesus. Ele está confortável? A Bíblia diz, voltando-se. E disse, se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, até sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Continuando. E quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não acontecer que, tendo lançado os alicerces e não podendo terminar a construção, todos os que a virem zombem dele, dizendo, esse homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual rei, indo combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000. Caso contrário, estando outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, qualquer um de vocês que não renuncia tudo que tem não pode ser meu discípulo. O sal é bom, mas se o sal se tornar insípido, como lhe restaurar o sabor? Não presta mais nem para a terra, nem para o monte de estrume. Lança-no fora, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Eu não estou batendo em discipulado. Tem lugar para ele. A palavra discípulo no hebraico, talmidim, quer dizer aprendizes. Em grego também quer dizer pupilo, aprendiz. O povo judeu amava esse termo discípulo. De quem você é discípulo? De Gamaliel? Rambam? Você é discípulo de quem? Jonatas? De quem você é discípulo? Então Jesus tinha os seus discípulos. Você entende? Não quer dizer que eram salvos, mas eram aprendizes. Entenda que eu não estou batendo em discipulado. O que eu sou contra é quando eles exaltam o ensino do discipulado acima da filiação, acima da graça. Certo? E o contexto eu acabei de mostrar, me esforcei para mostrar isso. É que Jesus não estava confortável no mundo dos homens. Se virou e disse, se querem me ver como exemplo, me querem como seu padrão, façam o que eu fiz, deixem tudo que têm. Eu deixei o céu para vir e comprar essa pérola valiosa, esse tesouro escondido. Vocês podem fazer isso? E nós pegamos isso e falamos, isso que temos que aprender. Calcule o custo. Eu vou soltar uma bomba agora. Vou soltar uma bomba aqui. A palavra discípulo ou discipulado nunca é mencionada.
Nunca. Depois do livro de Atos. Paulo nunca escreveu. Os autores das epístolas do Novo Testamento, em todas as epístolas não se encontra a palavra discípulo. Terminou no livro de Atos. Eu não digo que não pode ter discipulado. Eu sou apenas contra aqueles que exaltam o discipulado acima da graça, acima da filiação. Você me entende? O contexto é que ele se virou e ele falou palavras duras. Porque se você não me vê como Salvador, você me vê como padrão, como um exemplo. É isso. Assim como Israel no pé do Monte Sinai. Tudo que nos ordenar, podemos fazer. Vamos lá. Nem tinham recebido os mandamentos. Orgulho. E Jesus disse, se me quer como exemplo, se me quer como um padrão, tem que deixar tudo. Você me acompanha? Pode dizer que ele entrou no mundo dos fariseus, o mundo dos homens, e saiu sem poder respirar uma atmosfera confortável. Ele olha em volta e vê todo esse orgulho. Ele vê toda a justiça própria. E ele não está confortável no meio disso. Mas veja. Então, aqui termina o capítulo. Mostre os dois. O último versículo do capítulo 14 vai direto ao versículo 1 do capítulo 15. E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Então, ele entrou na casa do fariseu e não se sentiu confortável. Ele saiu, viu a multidão e não se sentiu confortável. Mas no momento que os pecadores viram Jesus, se aproximaram dele, seu coração inteiro cedeu. E ele pronunciou as 3 parábolas da graça. Aleluia! Porque os pecadores se conectam com o Salvador. Não estão ali para aprender, já desistiram de si mesmos. Estão ali para ser salvos. Aleluia! E ele ama isso. Ele ama isso. Todos os dias, como você vê o Senhor? Como um exemplo ou como o Salvador? Como eu disse, ele é um exemplo, mas isso vem depois. Quando você experimenta o seu amor, você pode imitá-lo. Tem algo incrível. Jesus se abriu para os pecadores e contou as parábolas. Por que não contou as parábolas na casa do fariseu? Não estavam prontos. Por que não compartilhou isso com as multidões? Pegue sua cruz e larga tudo. Porque eram hipócritas. Mas os pecadores vieram e se aproximaram de Jesus. Eles o reconheceram como Salvador, não um mestre. Seu coração se abriu. Da maneira mais amável, Jesus compartilhou as 3 parábolas. Vimos as parábolas das exigências em Lucas 14, agora vemos as 3 parábolas da graça do suprimento. Certo? Não vamos falar da última por causa do tempo. É muito famosa, vocês conhecem. Mas vamos rapidamente, próximo verso. E os fariseus murmuravam dizendo, esse recebe pecadores e come com eles. E ele lhes propôs essa parábola dizendo, que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até que venha a achá-la. E achando-a, a põe sobre os seus ombros cheio de júbilo. E chegando à sua casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes, alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Espera um momento. Pense nisso. Ele diz que uma pessoa que se arrepende traz mais alegria para o céu. Um pecador se arrependendo. Mas como a ovelha se arrependeu? A ovelha estava perdida. O pastor deixou as 99. Ninguém faz isso. Nenhum pastor deixa 99 para procurar uma, exceto o bom pastor. Ele deixou. Ele foi.
Ele procurou, ele encontrou, ele reuniu, colocou nos seus ombros, ele se alegrou, chamou seus amigos. Alegrem-se comigo. Ninguém faz isso. Nenhum pastor faz isso. Então a parábola termina com Jesus dizendo: digo-vos que assim haverá alegria no céu, como uma ovelha se arrepende. Eu perguntei ao Senhor, porque as pessoas dizem, tem que pregar mais sobre arrependimento, tem que falar mais de arrependimento. Eu disse, Senhor, me dê uma parábola para ajudar, para tirar a hipocrisia deles. Então Deus me deu essa parábola. Pergunte, como a ovelha se arrependeu? Eu disse, Senhor, eu não sei. E o Senhor disse, é assim que a ovelha se arrependeu. A ovelha consentiu em ser amada. A ovelha consentiu em ser salva. A ovelha concordou ser carregada. A ovelha consentiu em descansar sobre seus ombros e não andar por conta própria. A ovelha descansou em seu amor. Esse é o arrependimento bíblico. Amém. Amém. Escute, essas 3 parábolas, a próxima é da mulher que perdeu a dracma. Todas essas 3 parábolas não são sobre nossa alegria na questão da salvação, não é sobre nós. Nós estamos lá. Não fala o que aconteceu com a ovelha depois, que ela ficou feliz. Não fala o que o filho pródigo disse depois que voltou, apesar de ser salvo. Mas as 3 parábolas que Jesus contou são sobre a alegria de Deus. E somente isso. A alegria de Deus de te recuperar. A alegria de Deus em te salvar. A alegria de Deus em te redimir. É sobre a alegria dele, não sobre a nossa. Uau! Nenhum pensamento mais rico entrou na alma do homem. O mundo de Deus fica feliz com a entrada dos pecadores. Uau! A alegria no céu. O mundo de Deus fica feliz quando um pecador entra nele. Deus fica feliz. Veja, nós dizemos, os anjos se arrependem quando o pecador se arrepende. Isso não está na Bíblia. Diz, há alegria diante dos anjos. Sabe quem se alegra? Deus se alegra. O próximo versículo diz, ou qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até achar. E achando-a, convoca as amigas e vizinhas dizendo, alegrai-vos comigo. Quando encontramos uma moeda, nós pegamos e não falamos nada para ninguém. Ninguém faz isso. Alegria incomum de quem encontrou. Alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos. Não são eles se alegrando, mas alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Quem se alegra? Deus. Uau! Um dia, quando eu for para o céu, eu vou me sentar, vou ver toda a alegria e vou pensar, Deus me encontrando, Deus me redimindo, causou essa alegria. Deus está feliz. Ele entrou no mundo dos fariseus, o mundo dos homens de justiça própria, e não ficou confortável. É como se dissesse, se não pode encontrar alegria no mundo dos homens, me siga, venha para o meu mundo. Se o mundo te decepciona, esse mundo nunca vai decepcionar. Eu sou aquele que procurei e que achei. Se não tivesse procurado, não teria achado. A ovelha ficaria perdida. Se a mulher não tivesse procurado, não teria encontrado. E a moeda ainda estaria lá. A propósito, o pastor é o Senhor Jesus. A mulher é o Espírito Santo que varre a terra para procurar a imagem perdida de Deus. A imagem que o homem certa vez possuía. O pai é Deus Pai. Pai com 2 filhos. Aleluia. Uau! Sabe de algo, igreja? No céu, quando olharmos, não vai ter ninguém convidado ali. Ninguém. Todos compelidos.
a aceitarem a graça. Deus colocou essa vontade em nós. Aleluia. Dê a Ele louvor. Obrigado, Pai. Cabeças baixas, olhos fechados nesse lugar. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. By Galilee, Emmanuel walked, and to the broken and humble he taught. In streams of beauty man could not see, angels of glory watching over him. Love has come down. Love has come down. Hear the joyful sound. Love has come down. You went away back to your home, but you have said we will never be alone. You sent your spirit, oh, down from above. Your Holy Spirit, Spirit of love. Love has come down. Love has come down. Tell it all around. Love has come down. Love has come down. Love has come down. Hear the joyful sound. Love has come down. Venha. Tudo já está preparado. O último mandamento das Escrituras, no capítulo final do livro de Apocalipse, diz: vem, tome de graça da água da vida. É o último mandamento das Escrituras. Tome. Venha e tome de graça da água da vida. Salvação é gratuita. Paga pelo sangue de Jesus, mas grátis para você. Vem, tome. Onde estiver agora, diga: pastor, ore por mim. Quero que Jesus seja o meu Salvador, o meu Senhor. Eu quero participar de tudo que Ele tem para mim. Eu era cego, mas agora vejo. Ore por mim, pastor. Se esse é você, faça essa oração comigo. Diga: Pai Celestial, Deus Pai, obrigado por me chamar para casa. Obrigado, Pai, por amar os pecadores. Eu sou um pecador. Eu não posso me salvar, mas Jesus morreu no meu lugar. Cristo morreu por pecadores. Eu qualifico. Ele levou meus pecados, tomou meu julgamento, sofreu minha maldição, para que eu possa ser justo e abençoado. E tu o ressuscitaste dos mortos. A morte foi conquistada por mim. Jesus Cristo,
é meu Senhor e Salvador, agora e para sempre. Me ensine, Pai, a me apoiar nele, em seus ombros de força e poder, todos os dias da minha vida. Obrigado, Pai, por me encher com teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém e amém e amém. Aleluia! Glória a Deus! Amém. Nessa próxima semana, que Deus te abençoe e também a sua família. Que Deus te abençoe com as bênçãos do pai Abraão, as bênçãos de Deuteronômio 28, porque Cristo te redimiu, te resgatou da maldição da lei. Agora só tem bênçãos para você essa semana. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, seja favorável para com você, que você esteja no lugar certo na hora certa. Durante essa semana, aproveitando o favor de Deus, a bondade do seu Deus, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e sobre os seus amados, e conceda a você e aos seus amados sua shalom, saúde, paz e plenitude. Em nome de Jesus. E todos digam amém, 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 amém.